Bom, estamos ao vivo aqui agora, mais uma live do Petecando. Poucos meninos vão entrar e à medida que eles forem entrando eu vou colocando eles para participar da nossa live. Só pegar aqui as anotações que eu fiz. E aí, Show de mano? bola. E aí, Hugão, boa noite, beleza, cara? Beleza, e você? Tranquilo. Fala, Mano, Zezé, bom dia, cara. eu tô me ouvindo, velho. Putz, Você tá com o coisa aberta no... Caiu aqui tudo. Você que tá fase, hein? com a live aberta no Note? Não, eu tô com ela aberta só no celular, Oxe, só. E aí, Caião, boa noite. acho que agora deu uma melhorada. E aí, Caio? O Caio não escuto. Sem Eu também não. áudio, sem áudio, Tá sem sem áudio, áudio. Caio. Fala alguma Nada. coisa aí, Caio, que não tô te ouvindo. Nossa, eu tô no breu aqui, deixa eu colocar a luz. É. Tira o fone e Pronto? coloca de novo, É, não estamos ouvindo. o Caio eu não ouço também não. Enquanto o Caio se arruma ali, ó. Alguém tá servindo um Alô, café alô, aí? alô. Cafezinho. Valeu. Hugo Mito, sou seu fã. Valeu, Guido. Um Não tá abraço, mano. escutando? Agora sim, Agora tá, Caio. Caio. Agora tá show. Tá escutando? Beleza, Agora tá show. maravilha. Ô, Bom, Guido, E você que aí? tá na Itália, manda uma camisa do Cagliari pra nós. do Cagliari? É, Ô, da hora, manda. ele tá lá na região, lá, se eu não me engano, é Cagliari. Se eu estiver falando besteira, fala aí, Guido, por favor. Coloca aí. Ô, mas parabéns, cara. Aproveita a sua viagem aí, viu? É viagem, tá morando lá. Pô, não sabia, não me falaram dessa informação, então. Demorou, mando sim. Valeu, mano. Agradeço demais. Bom, aí, ó. Deixa eu ver no PV, Hugão. Pode deixar, mando sim. Show Bom, vamos de começar, bola. Luizão? Bora. Hoje tem bastante coisa pra falar, hein? Hoje não temos o Stefano, que seria a parte clubista da Inglaterra, para falar da Inglaterra. Mas vamos Seria um começar. debate bom hoje. E aí, Luiz, o que você achou do jogo da nossa seleção brasileira? Eu acho que você vai ter opiniões clubistas, mas tudo bem. Cara, até que não. De verdade. Eu acho que foi a melhor participação, o melhor jogo do Brasil em anos, até. Isso na era Tite, antes da era Tite também, e depois agora, né, que teve o Fernando Diniz e o Dorival agora. Eu achei que o Brasil foi bastante consistente. Primeiro que eu sou totalmente contrário à CBF, mas a gente tem que elogiar quando faz coisa boa. E eu acho que colocar esses dois amistosos contra seleções grandes, no começo do Dorival foi muito bom, para já dar um peso para o que ele vai enfrentar. Porque não adianta nada você colocar contra Guatemala, El Salvador, ou colocar contra a seleção menor para você fazer um 8-0 e empolgar. E aí quando chegar contra a seleção grande, você não conseguir desenvolver o futebol, porque você não tem nível para isso. Então acho que a CBF acertou muito. E outro acerto também foi do próprio Dorival, com os nomes que ele chamou. Claro que foram amistosos, não tem tanta importância assim, mas você colocar nomes como o Beraldo, o Endrick, até o Fabrício Bruno, que jogou muito bem também. Acho Jogou que muito, colocar jogou muito. o Bento, que é um baita goleiro, já tem alguns anos já no Atlético Paranaense, e trazer eles para a seleção, acho que foi um acerto muito bom do Dorival. E aí, Caio, quais são suas considerações? Ah, o Dorival fez o famoso feijão com arroz, né? Que a mídia tanto fala que ele faz só o feijão com arroz. Colocou todo mundo na sua posição, não inventou. Até o Danilo, né, que fez uma boa partida, gostei da partida do Danilo defensivamente, né? Ele falou na entrevista, né? Falou que o Dorival organizou o time, colocou todo mundo para jogar nas suas posições e que ele não que futebol tem que fazer o simples, que ele fez uma outra explicação, mas que futebol tem que fazer o simples. E com o Diniz estava inventando muito, né? Tava. Colocando o Neymar para vir buscar a bola do volante, tava com tava jogando de uma maneira aquela saída de bola arriscada pra caramba. E isso custou, né? Essas partidas ruins custou posições importantes lá nas eliminatórias, que o Dorival vai ter um grande trabalho pela frente, né, para recuperar.
Mas foi uma ótima estreia do Dorival, mostrou que é um excelente treinador, talvez o melhor do momento do futebol brasileiro, né? Porque o Abel é o melhor, mas é português. Mas o brasileiro melhor possível era o Dorival e ele provou nessa estreia já que a gente pode lutar por um Hexa. Eu concordo. Eu acho que o Dorival era um nome certo, porque das últimas duas Copas do Brasil ele foi campeão, e da Libertadores sem ser o Diniz, que até antes do Diniz ir para a seleção, ele já não tinha sido campeão com o Fluminense, então o Dorival era até então o atual campeão, técnico campeão da Libertadores, e ele, é o que vocês falaram, ele fez o feijão com arroz, ele acertou direitinho. Tinha muita gente que tava botando medo nessa zaga, né? E, cara, pra mim foi o ponto totalmente positivo desse jogo, foi a zaga do Brasil. Foi o Fabrício Bruno numa segurança absurda, o Beraldo, não preciso nem falar nada, porque a gente já, pelo menos eu e o Caio, a gente já sabe de toda a qualidade que o Beraldo tem. E eu ainda acho que ele demorou para ser chamado para a seleção, porque o Beraldo ele já estava com boas apresentações no ano passado, só que o Diniz estava preferindo chamar o Nino, né? E o Sim. Nino, ele foi para a Rússia, né? E no Foi. meu ponto de vista vai ficar meio que esquecido lá, porque tanto Rússia contra Ucrânia, assim, que estão no momento político deles lá em guerra atualmente, os campeonatos de lá ficam totalmente desvalorizados, porque a Rússia ainda tentou fazer alguma coisinha, né? Porque ainda tem grana lá deles que eles estão trazendo alguns jogadores, mas a gente não tá voltando os olhos para lá, entendeu? Então eu acho que o Nino não que seja um mau jogador, mas alguns outros jogadores que também já foram para a Rússia e foram esquecidos. O Claudinho, que jogava no Bragantino mesmo, nunca mais foi falado, cogitado na seleção. Sim. Tinha uma época que o Malcom estava voando e Mal. foi para lá também, não voltou a jogar. Hum. Então eu acho que foi um grande acerto colocar o Beraldo e, cara, eu acho que o próximo jogo ele poderia fazer uma rotatividade, né, da zaga. Ele até colocou o Bremer agora, né, mas eu acho que a zaga titular vai ser Beraldo e Fabrício Bruno e no decorrer do jogo ele possa colocar o Murilo, não o Bremer. Sim. Fala aí, Luiz, você ia falar. Não, que você falou dos jogadores desvalorizados no Campeonato Russo, tem o Arthur agora, né? Que tá no Zenit, que é Arthur Verdade, ex-Palmeiras, que também verdade. sumiu do mapa também. E eu acho que o Dorival ele tem tudo para se acertar. Acertar principalmente a relação torcida-seleção, sabe? Que eu acho que isso se perdeu com o passar do tempo. E ontem, Verdade. pelo menos eu não sei vocês, mas eu vi muitos vídeos de torcedores dentro do próprio estádio cantando, sabe? Como se fosse mesmo uma partida de Copa do Mundo e tinha toda aquela Tinha mesmo. importância para a torcida, sabe? E outro ponto também que eu achei bastante interessante sobre o jogo de ontem foi a intensidade. Porque ontem você viu o Bellingham dando carrinho como se fosse jogo valendo, sabe? Ontem os caras entraram mesmo com vontade de ganhar, tanto o Brasil quanto a Inglaterra. Isso ajudou muito pro jogo, porque você tira aquela característica de jogo amistoso que geralmente ninguém liga. É um jogo protocolar que os dois times estão lá, entram em campo, jogam 90 minutos. Um jogo com banho-maria, não tem quase nenhum chute. E aí, tipo, é só mais um jogo que o Brasil joga e que ninguém liga. Só que ontem, a partida foi totalmente diferente desse sentido. Foi como se fosse uma disputa de Copa do Mundo mesmo. Foi. E isso valoriza mais a atuação da seleção brasileira como um time. Que você viu todo mundo se doando, o Bento fazendo muitas defesas boas, como eu já falei anteriormente dele. E a defesa, como vocês mesmo salientaram, jogando uma segurança absurda. Os reservas que entrou, o Pablo Maia desarmando o Rashford, acho que foi São o Paulo, Hugo que mandou no caralho. grupo. Mano, eu confesso pra Foi vocês que na hora que ele desarmou, eu falei, putz, e agora? Era logo o Rashford, né? Rashford. Ele não começou de titular, mas é um craque, né? Ele não tá num bom momento na seleção, mas o Pablo Maia tirou um lance ali que da hora eu gritei, vamos São Paulo, porque, mano, é a representação do jogador do nosso clube na seleção. É a mesma Sim. coisa se o Murilo entrasse e tirasse aquela mesma bola. Você, Luiz, ia ficar feliz do mesmo jeito. Não, o gol do Ender. O Luiz eu ficou. comemorei como se fosse o gol do Então. Palmeiras.
entendeu? Exatamente. Exatamente. E isso que é o importante, sabe? Porque, beleza, a gente sabe muito bem, aqui ninguém é besta, que o futebol brasileiro, a força tá, tá na Europa. Beleza. Ninguém tá batendo contra isso. Só que essa representatividade que você falou, Hugo, é muito importante para trazer a torcida pro seu lado. Por isso que, Uhum. mais uma vez, eu elogio a escolha do Dorival, porque ele trouxe os principais jogadores dos principais clubes hoje. Não tô falando que Verdade. são hoje. Por exemplo, você tem o São Paulo, o Palmeiras e o Flamengo, que são os principais hoje, que disputam títulos. Eu acho que seria até meio. Como eu posso dizer, até uma inocência do Dorival não levar pelo menos um de cada time. Mas não, ele tentou levar ali alguns, e isso trouxe a torcida desses clubes para assistir o jogo do Brasil. E mais do que isso, se sentir representados. Você bater o olho e falar, ó, o Endrick vai jogar hoje, talvez o Murilo jogue, então eu vou assistir, porque eu sei que os caras são capazes. Do meu lado, palmeirense. Vocês, São Uhum. Paulinos, têm a mesma coisa com o Beraldo, Pablo Maia, o flamenguista com o Fabrício Bruno, até o atleticano Torcer pro do Paraná, Bento, é. o Bento, sabe? Isso que é importante, você mostrar que tem um futebol brasileiro além do futebol europeu. Que a gente tem valor aqui E, dentro, sabe? Que é porque por muito Sim. tempo passou desvalorizado, sabe? uhum. Além disso, tem o André do Fluminense, é que ele acabou não entrando, né? Sim, Mas ele já veio sido convocado pelo Diniz, mas é um jogador fundamental ali no meio-campo do Fluminense, ele que dita o ritmo ali do jogo. Só que, cara, o André, ele ainda precisa de um pouquinho de bagagem, coisa sim. que os outros caras que entraram já tinha e convenceram, né? Por exemplo, tem o caso do Andreas, que o pessoal tava todo mundo receoso, né? Porque é muito na cabeça da nossa cabeça aqui, daquele lance da A final de entrega 2020 ou 21? 2021. 2021, que foi exatamente o que o Luiz falou, entregou e o Daverson acabou fazendo o gol do título. Mas para quem acompanha, o Andrés Pereira, ele tá comendo a bola lá Tá no jogando Fulham, muito. tá jogando muito. O Douglas Luiz também, que muita gente lembra por causa da discussão com o Neto, né, recentemente, mas ele jogou no Vasco também e é um cara que tá jogando direitinho lá no time dele, que é o Aston Villa. E também, pro lado flamenguista, é poder rever o João Gomes, né? Que é Sim. a maior torcida do Brasil, e julgamos que a maioria das pessoas não acompanham 100% o campeonato inglês, principalmente um time como o Wolverhampton, que é o time que o João Gomes joga, né? Se fosse ele jogasse uma Champions League, uma Europa League, que tem essas transmissões em TV aberta, talvez assim teria uma visibilidade maior, né, com ele. Só que é pro torcedor matar a saudade mesmo. E falando ainda de Flamengo, deve ter rolado uma nostalgia histórica assim para a torcida com a dupla Paquetá e Vinícius Júnior. E Vinícius Júnior, sim. E para mim o Paquetá que ditou Vini, o ritmo ontem, né? isso que eu ia falar, o Vinícius ele não foi tão bem. Ele, sei lá, o Stefano estava até brincando, falando que o ataque era alérgico à bola, mas o Vini, é uma coisa que ele fala, eu até concordo, entre aspas, assim, que seria o Vinícius pegar banco. Banco eu já não diria, mas precisa ser mais decisivo com ele. Deu Sim. tipo 15 minutos do segundo tempo, ele não fez nada, tchau, tem outro. Seleção é isso, seleção são os melhores que tem. Se o que o técnico falou, esse daqui é o melhor, no caso o Vinícius, não tá dando resultado, tira ele e coloca outro. E eu acho que até demorou um pouquinho para tirar o Vinícius, mas eu acho que o Endrick ele entrou no momento certo. Que o Endrick, Sim. o Brasil, ele estava meio travado ali, o Paquetá ele já estava, o Paquetá ele jogou muito, mas bateu muito também, né? Bateu também, Ele, sim. Foi o eu mais acho que faltoso da partida. foi 8, né? 8 Sim. faltas. Eu lembro que o juiz ele tava fazendo o gesto, tipo, contando, assim, acho que foi na terceira ou Não, quarta falta dele, o que tomou Bellingham cartão. pediu expulsão dele umas 4 vezes. Foi isso mesmo. Aí eu acho que o Dorival com medo de ficar com um jogador a menos, porque era o que o Luiz Sim. falou, tava com, eu não ia falar uma cara de Libertadores, porque a Inglaterra não joga Libertadores, mas era uma cara de jogo de Copa do Mundo mesmo. Sim. E, cara, tava um jogo gostoso de assistir, não tava ruim não, tava bem legal. A seleção tava batendo de frente. E
no primeiro tempo teve as melhores chances de gol do que a Inglaterra. Caio, eu ia te perguntar, você acha que o Walker fez muita falta para a seleção da Inglaterra? Fez falta um pouco, sim, principalmente na parte defensiva. Acho que ficou um pouquinho mais fácil ali para jogar naquele setor. O Walker é talvez o melhor lateral direito do momento no futebol mundial, né? Mas não só ele, né? A Inglaterra sentiu bastante falta do Kane, que faz também um papel de armador, não é só aquele centroavante que fica parado dentro da área. Fez falta o Saka também. E a Inglaterra, acho que por conta desse desfalques, não fez um jogo mais complicado para a seleção, mas não tira o mérito da vitória do Brasil também. E posso falar uma coisa? Pode, fala aí. Fala. Não, é que a gente está falando de jogadores e ontem eu achei muito importante o Dorival ter colocado a força do meio-campo brasileiro que joga na Inglaterra. Sim. Porque foi meio que um conhecimento do meio-campo ali que, joga todo mundo junto ali, jogando no mesmo clube ou não, estão mas todo mundo joga junto. Né? E isso mostra também a força que teve o meio-campo ontem, né? Paquetá, que joga no West Ham, é o West Ham que ele joga, né? Acho que é o West Ham. E, ele ditou o meio-campo ontem também. A defesa, marcando bem mesmo a defesa no seu meio-campo, mas enfim. Mas ainda assim, eu achei muito importante o Dorival ele ter colocado o meio-campo que joga no futebol inglês. Verdade. Além da questão do conhecimento, vi de 2014 o Dante conhece os alemães. Nossa, a maior mentira da história. Esse conhecimento acabou trazendo muito para o Brasil. Por exemplo, marcação de espaço, marcação do Brasil que estava em determinados momentos anulando o meio-campo inglês. Isso acabou sendo muito bom também. E você não força isso que o Hugo falou, você não força atacante a marcar, porque o meio-campo ele já faz esse papel, sabe? Você não precisa puxar. Como o Tite fez muito nas Copas que ele disputou, de trazer, que todo mundo até falava que o Gabriel Jesus era um atacante volante, ele tinha que marcar. Você não precisa fazer isso, sabe? Cada jogador ali sabe o seu ponto até onde vai a questão da marcação, e você não precisa ficar puxando atacante para marcar a ala, você não precisa ficar fazendo todos os atacantes no momento defensivo voltar para a defesa para depois sair todo mundo rápido no ataque, não é assim que funciona. Se você conhecer o seu meio campo e saber que ele consegue produzir tanto ofensiva quanto defensivamente, você não precisa sacrificar ninguém ali da linha de ataque ou até mesmo da linha de defesa, tentando colocar um pouco mais para frente a sua defesa. Eu acho que isso também foi um ponto bastante positivo e que pode ser analisado mais para frente em jogos oficiais mesmo, já pensando em questão de eliminatória já. Não, você agora falou nisso, Luiz. Só deixa eu fazer um contraponto aí. O Luiz falou nessa questão defensiva e ofensiva, né, que o meio-campo da seleção brasileira conseguiu trabalhar bem. E o Neymar, ele vinha jogando como se fosse um terceiro no meio de campo com o Diniz, né? Ele não vinha jogando como atacante. E o Paquetá, ele consegue fazer essa função, né, de atacar e de defender. Inclusive, ele fez bastante faltas no jogo. Ele tá mais acostumado com isso. Sim. Vocês acham que o Neymar, voltando para a seleção, ele vai ter espaço nesse meio de campo ou ele vai ter que jogar como falso 9? Eu vai acho ter que ele mudar o esquema? Pode jogar como ponta, que é a posição que ele mais jogou, principalmente aqui no Brasil e naquela época do MSN. Eu acho que o Neymar, ele funciona melhor. Mas aí você jogando... tiraria o Vini? Com certeza. Porque até então o Vini, no momento, ele seria o reserva do Neymar. Ele não seria o titular com o Neymar. Porque tendo o Paquetá jogando do jeito que ele jogou, é Neymar de um lado, aí alguma figura de camisa 9, aí a gente tem que tentar enxergar quem vai estar no momento melhor. Seria o Endrick, seria o Richarlison. Ou até um Gabriel Jesus. Vamos ver como vai rolar. Tem outras opções também, mas menos badaladas. E seria esse trio, com o Rodrigo fazendo o outro lado. O Vinícius, ele, pra mim, eu gosto muito dele, principalmente jogando do Real Madrid, mas na seleção eu não gosto muito dele, assim, o modo de jogo dele, ele é meio perdido. Vou só deixar o Luiz concluir, eu tenho um questionamento a fazer para vocês. Não, eu tenho outro questionamento, o Caio levantou a bola sobre o Neymar e eu tenho uma pergunta exatamente sobre ele. Na seleção de hoje, vocês convocariam o Neymar? Sim. Eu inverto a pergunta. Mesmo no momento ruim
marcou o primeiro gol dele recentemente no Al Hilal, tal, passou por lesão e tudo mais, tem toda a questão de PSG e Al Hilal que demorou para sair e tudo mais. E fora que ele tá, antes de ir pro Al Hilal, ele foi pro Al Mussei, né, porque o bichinho tava meio gordo. Eu gostaria de trazer esse questionamento para vocês. Hoje, com todo o bom momento que o Vini Júnior, não que tenha jogado bem ontem, mas ele vive um bom momento, vocês acham que a presença do Neymar hoje, ela se faz necessária na seleção? Hoje ele não entraria apenas pelo nome dele, ou por aquilo que ele já produziu, sabe? Porque hoje, a minha opinião, mesmo eu fazendo a pergunta, eu respondi ao meu lado. Eu não vejo o Neymar como o cara para essa seleção, nem mesmo para ser convocado. Hoje você tem nomes mais importantes que ele, e ao meu ver ele entraria como uma questão de nome, porque o nome Neymar ainda assim assusta um pouco no futebol mundial, porém ele entraria também, talvez, como uma questão de liderança dentro do vestiário, para tentar dar uma ajuda para o Dorival. Mesmo sendo o Dorival, no qual ele em 2011 teve uma discussão, lá no Santos ainda, sobre sair não, e tudo mais. Foi. Foi com o Dorival. Foi com o Dorival. Eles foram campeão da Copa do Brasil, inclusive, né? Isso, que até o René, foi 2010, que até o René Simões... Era técnico do Atlético Goianiense na época, o René Simões. E ele falou, estamos criando um monstro, toda aquela história que a gente tá cansado de saber. Mas eu imagino que o Neymar hoje ele tem uma cabeça melhor, e sim, ao meu ver, hoje ele entraria mais como uma questão de liderança dentro do vestiário do que liderança técnica e tática em si. O que vocês pensam sobre? Eu acho que além da liderança, ele para mim entraria sim como o aspecto de ser o diferencial. O Rogério, meu primo, vocês precisam falar mais da A2, força Juve. Juventus empatou hoje com a Ferroviária de Araraquara. No tema do Neymar é gênio, titular absoluto, liderança da geração, mesmo eu não gostando do cara, é isso. Eu além de gostar do Neymar, eu faço minhas as palavras do Guidotti. Eu acho que ele é titular absoluto, porque ele é o cara diferenciado. Ele é o principal da geração até então. Agora a gente está vendo nomes surgirem, mas ainda não tem o mesmo peso do Neymar, que foi o último brasileiro que chegou a bater perto de bola de ouro. Eu acho que o Neymar, ele tem a questão de liderança, porque, querendo ou não, até para quem não gosta, é verdade falar isso, mas o Neymar, ele fala, todo mundo abaixa a cabeça e segue o que ele está falando. Na seleção não é diferente. Então, eu vejo ele como esse diferencial. Porque naquele último jogo do Brasil na Copa do Mundo contra a Croácia, quem chamou a responsabilidade foi ele. E já tinha Rodrigo, já tinha Vinícius Júnior, tinha Paquetá, tinha Richarlison, e quem chamou a responsabilidade foi ele. Então, para esses certos momentos, eu tenho certeza que o Neymar entraria e resolveria a situação. E nesse jogo contra a Inglaterra seria um diferencial também, só que infelizmente não podemos contar com ele. Fala aí, Caio, para a gente finalizar esse tema aí. Bom, eu convocaria ele, mas eu acho que não tem necessidade de trazer ele agora. Espera dar uma maturação para essa nova geração que está vindo. Tenta conquistar resultados bons ali na Copa América que vai vir, nas eliminatórias, e aí depois você convocá-lo. Porque agora tá se formando uma nova geração, um novo trabalho do Dorival. Eu acho que no meio de campo ele já não tem mais espaço, o Paquetá faz uma função muito mais produtiva que ele. Eu acho que na ponta também não, porque não tem mais a mesma velocidade que antes. Eu acho que a única posição que ele poderia jogar, na minha opinião, é como falso 9, ali, como o Messi jogava no Barcelona ali de 2016, né? Acho que é 2016 ou 15. Sim. E fazer esse falso 9, porque, na minha opinião, na ponta o Vinícius tá voando e no meio de campo o Paquetá tem uma produtividade bem melhor que ele. Bom, voltando pro jogo, assim, eu ia perguntar para vocês, que acredito que todo mundo concorda que o Paquetá foi o destaque para esse primeiro jogo do Dorival, certo? Alguém sim. Discorda? Beleza. Eu divido com o Bruno, o Paquetá e o Benz. Tá, beleza. Agora falando do... Não, é porque o Paquetá é unânime. Eu colocaria o Endrick também para ser um contraponto.
Mas, pra vocês, quem que foi o pior, assim? Porque, cara, já respondendo pra mim, quem errou tudo, além do Vini, foi o Rafinha. O Rafinha, pra mim, Ah, sim. ele não merece nem ser titular, muito menos ser chamado. E para falar, o Rafinha joga no Barcelona, essas coisas, é que tá com birra no técnico, mas outro jogador do Barcelona que, no meu ponto de vista, poderia ser chamado seria o Vitor Roque. E o Vitor Roque ele pode fazer essa função de 9 ou até jogar pelas pontas. Quem que vocês acham? Vocês preferem definir o Rafinha como pior? Teve algum outro que vocês não... O Vini também não fez um jogo bom assim, mas o Rafinha, para mim, acho que ele errou mais do que os outros. O que você achou, Luiz? Cara, eu acho, eu concordo com você. Eu acho, e já não é de agora que o Rafinha não tem jogado bem com a seleção. Eu acho que o Rafinha ele se torna um nome bastante questionável já há algum tempo. E eu particularmente não entendi a intenção de trazê-lo para esses dois amistosos, tendo em vista que você tem o Vitor Roque. Vitor Roque esse que ele desabrochou antes do Endrick, Sim. né? Quando ele tinha já 17, 16 anos, ele já era basicamente o cara do Atlético Paranaense, né? Obviamente, por ser um jovem, ele oscila demais, teve seus momentos de oscilação, só que naquele time do Atlético Paranaense era o Vitor Roque mais 10. E eu acho que eu não sei se preterido é a palavra certa, mas acho que não convocá-lo está sendo um erro, tendo em vista que você já vai. O Brasil já tem que correr atrás de prejuízo das eliminatórias. E a gente precisa de um cara com o perfil do Vitor Roque, partindo do ponto de que o ataque do Brasil ele tem esse perfil. Então eu acho que ele se adequaria muito bem. E sem contar também que seria muito interessante ver o Endrick e o Vitor Roque jogando juntos. Para ver como Verdade. sairia, sabe? Endrick, Rodrigo e Vitor Roque, por exemplo. Tendo em vista de isso que vocês falaram em relação ao Vini e sobretudo o Hugo. E pra mim, eu colocaria o Rafinha e eu deixaria ele de banco. Isso é, eu não convocaria ele por mais algum tempo, sabe? Uhum. Eu acho que E você, o Vitor cara? Roque poderia ter entrado no lugar do Savinho, né? Que veio do Girona, né? Acho que tá Pode mais ser. pronto Sim. que pra seleção. Mas eu acho que o Rafinha, apesar de ele ter perdido aquele gol que o Maguire deu aquela entregada, sempre fazendo uma, uma besteira, o Maguire, né? O Hugo conhece bem sobre ele. Eu acho que o Rafinha tem. Eu acho que o Rafinha ele tinha um reserva imediato que era o Antony, só que o Antony tá com aquele. Não tá bem, teve toda aquela situação com a ex-esposa. Então não, Uhum. tá faltando ali, né, um cara para reserva ali na ponta, para ponta direita principalmente. Rafinha foi mal mesmo. Eu não gosto muito dele, apesar de ele não ter comprometido, do Wendel, né? Mas é uma posição que tá carente também no futebol brasileiro. Sim. É difícil achar tanto na direita quanto na esquerda, apesar do Danilo ter feito um bom jogo, achar laterais aí de qualidade, né? Então o Wendel pra mim não foi tão legal, não apoiou tanto, ficou ali mais preso na defesa. Acho que a gente tá precisando de outros laterais aí. Bom, só uma perguntinha aqui no chat antes de passar para o próximo assunto. Senhores, deixa uma pergunta. Em todas as seleções sempre tínhamos um cara, aquele jogador que sempre chama atenção em campo, aquela referência em momentos difíceis no jogo. A pergunta é, quem que é o cara da seleção do Dorival? Para você, Luiz, quem que é o cara hoje? Pensando, Cara, tá fácil, porque só foi um jogo. sim, sim. Pensando de ontem em diante. Quem que é o cara Bom, para você? é um cara, mas poderia ser outro. É o cara, o Paquetá, poderia ser o Vini Júnior. Beleza. Pra mim Caio, é e isso. você? Eu concordo com o Luiz, o Paquetá teve mais protagonismo mesmo. Mas eu acho que pode ser o Neymar futuramente, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu acompanho vocês, eu vou de Paquetá, só que para ser diferente, sem falar Vini e Neymar, eu vou de Endrick. Eu Ô, confio louco. no futuro dele. Eu acho que ele tem tudo para dar certo. O Bom, Hendrick, o Hugo tá mais É o feliz com o Hendrick do Pelendri. que eu, pô. É o Pelendrick. Pé Endrick. Não, eu gosto muito do Endrick, mesmo sendo São Paulino, eu não tenho nada não para torcer para o jogador que vai O fazer a moleque é diferença pro diferente. Brasil. Eu não tenho BO não. Se fosse o Daverson na seleção, torceria pro Daverson. Bom,
Aproveitando que a gente está nessa data FIFA, é que eu não lembro a fala. Se vocês se lembrarem, vocês podem falar. Que foi do Mbappé, antes da última Copa, falando mal das seleções sul-americanas. Se vocês lembrarem a frase, pode falar. Mas você lembra, Caio? Ele tinha falado alguma coisa que estava mais evoluído na Europa. Eu não lembro também, 100%. Isso, foi exatamente isso. Abre aspas para ele, acabei de pegar aqui, ó. Por favor. Em maio, Mbappé disse que o futebol sul-americano não é tão avançado quanto na Europa. Ele falou que o futebol sul-americano não era avançado igual na Europa. Agora vou passar para vocês os resultados dos nossos jogos da data FIFA entre europeus e sul-americanos. Lá na Espanha, Espanha 0, Colômbia 1. Na Inglaterra 0, Brasil 1. Aí teve um jogo interessante, País Basco empatou com o Uruguai 1-1. Albânia do poderoso Silvinho. Evita. Tomou de 3-0 do Chile. Aí, para efeito de comparação, eu ainda coloquei, não foi contra o europeu, mas a Argentina, ela pegou El Salvador e meteu 3-0. Não fez mais que obrigação. Mas jogo até treino. porque a Argentina caiu no que acontecia com o Brasil. Quer dizer, ainda acontece. Essa data foi um pouco diferente, de pegar adversários piores. E eu ia falar exatamente isso. E o Equador ganhou de 2-0 da Guatemala também, um jogo assim como a Argentina. Só que aí entra essa do Equador, se eu não me engano, foi na quinta-feira. O Equador enfrentou hoje a Itália. A Itália ganhou de 2-0 do Equador. Desses jogos assim dessa data FIFA, confrontos entre europeus e sul-americanos, essa foi a primeira vitória dos europeus. Você acha que... A segunda. Porque antes, na quinta-feira, a Itália pegou a Venezuela e ganhou por 2-1. Não tinha... a Venezuela, a gente coloca... Tradicionalmente, a gente coloca num patamar abaixo. Então, não veio de efeito de comparação. Então, bem completado pelo Luiz. Perdão, aí me equivoquei. Mas Venezuela também acabou perdendo. Vocês acham que temos uma participação aqui. O Teteio chegou. Chegou. Ainda bem que já falou da seleção, você não precisa falar mais. No final você dá seu palpite. Mas e aí, vocês acham que essa fala do Mbappé, alguns tempos atrás, serviu muito de motivação para a gente aqui, tanto que a Argentina saiu campeã da Copa do Mundo. E a gente vê, principalmente a Liga da Inglaterra, trazendo muitos, não só brasileiros e argentinos. Você pega aqueles times considerados um pouco menores, trazendo jogadores de outros mercados, trazendo jogadores chilenos, equatorianos, colombianos. Vocês acham que a gente pode estar diante de um futuro próspero para as seleções sul-americanas? Começa aí com o Caio. Olha, eu acho que vai ficar mais com Brasil, Argentina e Uruguai ali. A Uruguai também está vindo uma geração bem legal. Mas acho que fica entre essas três, né? Mas com certeza, quando as europeias enfrentar qualquer uma dessas três, vai ter muito trabalho. E aí, Luiz? Cara, eu acho que assim, essa fala do Mbappé mostra muita arrogância europeia. Porque se você pegar... Vamos fazer um exercício de memória. A Europa, ela sempre foi muito dependente do futebol sul-americano. E não apenas do futebol sul-americano. Vamos trazer especificamente para a França do Mbappé. Se você tirar... Agora, partindo da parte um pouco socioeconômica e política do momento. Se você pega a parte de colonização francesa, uma boa parte da seleção francesa é tudo descendente de africano. Então, assim, não dá para você falar que o futebol europeu é mais evoluído se você não tem isso dentro da sua própria cultura futebolística. Vamos lá, a Inglaterra, a mãe do futebol mundial, tem uma Copa e não ganhou a Eurocopa. Sim. Você tem a Itália e a Alemanha, que destoam um pouco, que são tetracampeãs. Ambas, apenas. Depois você começa com seleção de menor escalão. Só que você vem para a América do Sul, por exemplo, você tem o Brasil, que é penta, a Argentina, que é tri, o Uruguai, que é bicampeão. Se você contar as Olimpíadas, são 4 títulos, mas daí a conversa para outro dia. É só para o Uruguai. Uruguai e palmeirense. Desculpa, eu também sou. Mas assim, a ideia é o seguinte.
a Europa ela é muito dependente do futebol sul-americano. Já a premissa contrária não é verdadeira. O futebol sul-americano exporta muito jogador para a Europa e você não tem essa exportação da Europa para cá. Por quê? A gente pode entrar num consenso. Se é um futebol fraco, se os valores de fato assustam, como diria a Leila Pereira, que os valores são de fato em euro, é mais caro do que o dólar e o próprio real aqui no Brasil. Enfim, são pontos que a gente deve levar em conta. Só que eu acho que o futebol sul-americano sempre teve seu destaque a ponto do futebol europeu ter que vir puxar do futebol sul-americano destaque para conseguir alavancar. Por exemplo, a Premier League. É muito raro você ver um time com 11 ingleses em campo. Ou seja, você não vê. E aí você pode partir, tem times que tem jogadores dentro da própria Europa, mas se pega, sempre vai ter um sul-americano no elenco. Isso mostra que... ver o City acho que tem 2 ingleses no time principal. No time principal. Então, assim, a fala do Mbappé foi um tanto quanto arrogante e mostrou exatamente como foi a final da Copa do Mundo. Então, o que acontecia é que naquele momento o futebol sul-americano não estava bom. Só que agora parece que a coisa vai mudar. Sim. Porque o futebol europeu ficou antigo em relação à idade e forma física, por mais que ele dita a forma como é jogada, ele não consegue colocar em campo aquilo que ele dita. E é engraçado isso. Os caras que mais tem destaque são jogadores tipo, sei lá, se é europeu, é o Haaland. Aí o Haaland joga na Noruega. Quem que joga com o Haaland? Ninguém. Então, infelizmente para ele, que é do Arsenal. Infelizmente para ele, vai jogar e nunca vai ganhar nada com a Noruega, provavelmente. A gente tem um comentário interessante aqui, o Guidotti, ele falou aqui: estou aqui na Sardenha e acompanho o time da 3ª divisão. Tem 5 marroquinos, 2 senegaleses no time, só 4 italianos. Estou falando da 3ª divisão de uma ilha. Você vê, tá tão globalizado. Fala aí, Stefano. Esse negócio que o Luiz estava falando, eu vi uma imagem hoje. Esses dias do Real Madrid, era o zagueiro Rudiger, o Camavinga, eu acho, o Mendy e o Brahim Dias. Aí o cara coloca assim, eu tenho, nessa foto tem 3 europeus e 1 africano. Aí era os 3, né, o Mendy, o Camavinga e o Rudiger. O Rudiger é alemão, o Camavinga é francês e o Mendy também. E o Brahim Dias é marroquino. Então, tipo... E ele optou agora por trocar a seleção. Ele estava exatamente. Podendo ser convocado pela Espanha, decidiu defender a seleção marroquina. Eu só, antes pro Stefano endossar melhor o comentário dele sobre esse tema, eu acho... Por que a gente estava falando tão bem do Dorival aqui? Que ele não inventou e ele não tem aquilo de pegar copiar o que os europeus fazem para a seleção brasileira. Ele está fazendo o que ele tem à disposição ali, arrumou a casa, que é coisa que ele sabe fazer muito bem. Vídeo São Paulo ano passado, São Paulo com o Rogério Ceni estava totalmente acabado, tinha saído recentemente de uma eliminação no Campeonato Paulista, estava muito mal na Sul-Americana na época e tinha começado muito mal o brasileiro. E quase caiu no primeiro confronto da Copa do Brasil, que quase perdeu para o Ituano. E o Dorival veio, viu as peças que ele tinha e falou: vou tirar o melhor de vocês, e conseguiu. O Dorival, ele jogou com o que ele tinha de melhor e ainda assim ele não tinha opções, que nem o Lucas chegou depois, chegou o Rames, que ele acabou nem utilizando, mas aí são outros, vários motivos que, enfim, são muita coisa pra gente comentar, mas ele acaba pegando o que a gente tem de melhor e fala: meu, você sabe fazer isso? Faça isso. Você sabe defender? Defenda. Você sabe driblar? Dribla. Você sabe atacar? Ataque. Ele não tem o que inventar. Ele faz o que precisa ser feito. Então, eu acho que a gente precisa resgatar essa identidade, que é alguma coisa que eu particularmente invejo dos argentinos, porque até eles jogando na Europa, eles são os caras que eles olham para a bola como se fosse um prato de comida, eles tivessem que comer faz 3 semanas. E eles vão, não desistem. E eu acho que essas essências
assim que a gente tem naturalmente, faz com que a gente tenha mais vontade de se provar, e com o jogador não é diferente. Ele precisa mostrar, o Neymar, que a gente estava comentando, por exemplo, ele precisa mostrar que ele sabe driblar, que ele sabe quebrar linhas, ele sabe fazer a jogada e fazer com que o time dependa dele. Felizmente, eu não vejo o Neymar mais como só aquela referência, ele tem outras opções para jogar com ele. Então, eu penso nisso. Eu acho que a gente, para continuar um bom trabalho, a gente precisa focar nos nossos ideais e não ficar se comparando com os modelos de jogo. Claro, é bom você saber um pouco de tudo, mas saber o que a gente sabe que é o melhor para nós e continuar fazendo isso. Fala aí, Stefano, o que você pensa sobre o tema? Mano, eu acho que assim, o pessoal dá muito valor para as seleções europeias, e você vê que, assim, claro, a França tem uma safra muito grande, jogadores muito jovens agora, que de repente eles podem não ser assim tão destaque nos times que eles jogam, mas são jogadores de boa qualidade técnica e assim, questão física sempre muito bem aprimorada, porque isso é muito importante na Europa, né? Então, assim, junta tudo isso e dá bons times. Eu estava até vendo que acho que a França tem 4 times aí para poder jogar, e jogadores teoricamente conhecidos. Eu acho que para mim, assim, o primeiro é o melhor de todos, obviamente, né? E os outros, você acaba ali, tipo, de repente, sacrificando o jogador, colocando em posição diferente, sei lá, eu acho que acaba forçando muito, na minha opinião. Mas, assim, inegavelmente, eles são muito bons e com destaque absurdo para o primeiro time, que foi o que chegou nas 2 últimas finais de Copa do Mundo. Agora, eu acho que, assim, até indo de encontro com o comentário do Luiz, os times todos, os que têm mais destaque na Europa, eles são, mano, basicamente formados por jogadores de vários países, e os que têm mais destaque são os jogadores sul-americanos. Ou, assim, sim, se não é o cara que é o mais destacado do time, ele é o coadjuvante número 1. Então, assim, é óbvio que as seleções daqui vão ser um pouco mais fortes. E aí, se a gente traz aqui para o Brasil, você vê o Vinícius Júnior, talvez seja o melhor jogador do Real Madrid, sei lá, disputando com o Bellingham. Ele é brasileiro. O Rodrigo, ele está em que posição? Ele está ali, logo atrás deles. Aí você traz para a Premier League. O Bruno Guimarães é um jogador super importante no Newcastle. O Paquetá é um jogador super importante no West Ham. É o craque do time, né? O Paquetá. Exatamente. O Martinelli, que não estava, né? Martinelli não estava, mas ele é super importante para o esquema do Arsenal. Quem mais que jogou no ataque é o Rafinha. Ô, Stefano, só completando uma informação para você do Real Madrid, além desses nomes que você comentou, ainda tem o Valverde, que é um dos bons jogadores do uruguaio, que é um dos jogadores mais importantes do esquema do Real Madrid. Então, assim, é óbvio que a gente vai ter bons times nas seleções aqui sul-americanas, e de repente até para rivalizar, se não na técnica, numa questão física, num negócio de entrega, enfim, isso que a gente sempre teve aqui, né? É muito fácil para os europeus, a gente sempre vê as manchetes, os caras comentando e tal, que falam, as seleções sul-americanas estão enfraquecidas, a Argentina ganhou na força lá da vontade de fazer o Messi ser campeão do mundo e tal, e não sei o quê. Só que, assim, eles esquecem que o futebol deles, o destaque que eles têm hoje em dia, e na verdade hoje em dia não, sempre teve, né? O destaque que eles têm no futebol deles, e que é difícil de competir contra eles, de repente, no Mundial de Clubes, ele é muito feito pelos jogadores que saem daqui. Só que os caras são construídos a partir do modo que eles enxergam o futebol, né? Então, acaba que muda um pouco a forma do cara, tira um pouco da essência do cara daqui, mas o cara
do que vocês falaram agora, o cara não esquece isso. Então, quando ele se junta na seleção, vira briga de novo e é isso. E por isso que eu acho que a galera superestima muito as seleções europeias e esquece que quem faz o jogo, a bola rolar lá para eles é quem sai daqui. Então, é muito injusto, talvez, até esses comentários e a galera, por exemplo, o Mbappé gosta de falar pra caramba, né? E é Falador um pouco injusto passa da mal. parte dele, exatamente. E aí tomou a vaga da Alemanha agora, né? E vai jogar contra o Chile. Agora acho que o Chile não vai colocar muita resistência para eles, mas provavelmente eles vão ter que correr pra caramba para ganhar do Chile. Então é bem assim que a banda toca. Ó, aproveitando o assunto, o Luiz vai ler aí pra gente, por favor, Luiz. Tem uns comentários legais sobre o assunto. Por favor, Luiz, diga aí. Bom, o primeiro foi do Lucas, que está interagindo com a gente desde o começo da live, então muito obrigado, Lucas. Abre aspas. A Europa está falida de contingente. Estão abrindo as portas para africanos e sul-americanos. Exemplo, o time francês. O ego aqui é enorme. Não gostam de estrangeiros, mas precisam deles. É exatamente isso, sabe? Os caras, eles escondem eles transbordam o nacionalismo, mas no fundo, se não fosse futebol africano e sul-americano, sobretudo a França, não seria nada. O que também, né? Só veio ganhar 2 Copas até agora. E o segundo é do Daniel também. Daniel Inclusive, Gil. muito obrigado também. Um abraço, Gil. Obrigado por participar aí. Valeu, mano. Que comentou 2 times da segunda linha da Inglaterra. E também aqui, me falem 3 europeus legítimos que são os melhores de seus times. E sobre esse assunto ainda, para entender como que funciona, como que funcionou esse alavancamento do futebol europeu sobre o futebol sul-americano, depois vocês procuram sobre a Lei Bosman, Sim. que foi em 95, no qual, bem resumidamente, é uma lei que fez com que você conseguisse negociar, os times europeus ali conseguissem negociar sem que houvesse a limitação de, dentro da Europa, ser atleta estrangeiro. Por exemplo, o Hugo joga na Itália e o Real Madrid, que representado pelo Caio, quer trazer o Hugo. Até 95, o Hugo contaria como um jogador italiano. Ou seja, ele seria um jogador de fora. Isso, na época, tinha limitação de jogador estrangeiro. A Lei Bosman vem para abolir isso. Então, nesse caso... Para dar mais direito para o jogador, né? Sobre a carreira. Na verdade, para dar mais direito para o jogador, só que no fundo a gente sabe que isso foi mais para inflar o mercado e também para ajudar os times europeus, né? Também. E aí, a partir desse momento, você tira a cota máxima de jogadores estrangeiros, porque você começa a tratar a Europa como um só. É como se fosse um grande país. Você não tem mais a limitação de atleta A de nacionalidade B não pode ir para o time C porque ele não está dentro daquela nacionalidade. Então você meio que tira essa limitação e a partir daí você começa a montar times absurdos de bom. Tanto que a partir desse momento você vê o futebol europeu dando saltos cada vez maiores e hoje a gente vê isso daí, por exemplo, no Mundial de Clubes, como vocês mesmos citaram. Ô Luiz, você quer um exemplo bem claro sobre esse assunto de montar grandes times? O Real Madrid, eu tô até tentando pegar o dado aqui direitinho, mas o Real Madrid, ele no começo da Champions League, ele ganhava praticamente tudo. Não tinha outro time a não ser ele para ganhar. Mas o Real Madrid, até então, ele tinha ganhado temporada 55-56 até 59-60, depois voltou a ganhar em 65-66 e só foi voltar a ser campeão da Champions novamente em 97-98, quando começou o Real Madrid a ter os seus grandes times e daí em diante o Real Madrid passou a ser o maior campeão da Liga dos Campeões. E eu consigo lembrar, lógico, devem ter muito mais exemplos, mas um exemplo que me veio forte na minha cabeça desses europeus não legítimos, um cara que até jogou aqui faz pouco tempo atrás, que foi o Seedorf. O Seedorf jogava pela seleção da Holanda, mas ele era de Suriname. Então a gente, não é de hoje isso, mas sempre existiu e não era tão escrachado como é hoje. O maior aqui tem mais um ídolo da comentário França. do Gil. O Brasil deve se adequar, liberar os estrangeiros. Cara, eu não sei se eu comentei em live, mas eu
é um assunto que eu falo bastante para quem é mais próximo. O Brasil ele devia aproveitar e trazer mais jogadores africanos para jogarem aqui. Porque você pega muito africano que dá certo na Europa, mas foi a primeira oportunidade do cara fora do país de origem dele. Você acha que um jogador africano não largaria tudo na África para vir jogar aqui com condições boas, recebendo salário? O cara não ia dar a vida pelo time? Lógico. O São Paulo ele trouxe 2 jogadores, 3, né? Jogou na base e um está em vias de começar a ser utilizado no time profissional. E eu espero que sirva como exemplo para os outros times trazerem esses jogadores que possam agregar muito mais no futebol do que você pega, não generalizando, mas a gente foca muito em sul-americano, sul-americano, sul-americano. Dependendo do cara, ele chega aqui, ele se acha rei do time e depois ele não joga mais nada, sabe? Se ele vai para a Europa, por exemplo, bate e volta. Aí são inúmeros casos. Mas eu queria, para a gente não passar muito do assunto, queria completar aí, Luiz, pode falar. É que você falou do intercâmbio entre África e Brasil, e já houveram alguns jogadores africanos que vieram jogar no Brasil e tivemos, inclusive, um exemplo no ano passado, com o Slimani no Curitiba. Verdade. A gente teve o Slimani, a gente teve o Calu no Botafogo, que mesmo que não tenha jogado. Acho que um dos casos que todo mundo lembra é o Joel. Drogba no Corinthians. Não, o Drogba no Corinthians, o Anelka também. O Anelka também. Então já houveram... Valeu, Drogba. Valeu, Drogba. Então já houve esse intercâmbio e ele pode ser mais exitoso. Não só para a carreira do cara, como para o próprio futebol brasileiro. Né? E bom, vamos dar continuidade. Se o Drogba tivesse jogado aqui, hein? Ia ser da hora, mano. Quem? Imagina se o Drogba tivesse jogado no Corinthians. Nossa. Não, ele ia sobrar. Bom, vamos dar continuidade aqui na pauta para a gente não se perder muito no assunto. A gente deixou separado um tempinho para a gente falar do jogo do Mbappé, que acabou perdendo, chupa. 2-0 para a Alemanha na volta do Kroos da aposentadoria. E aí, Caio, o que você achou? Você assistiu o jogo? Você só viu melhores momentos? Não, só vi os MM. Eu, pelo que eu vi do jogo, né, teve aquele gol relâmpago da Inglaterra com 7 segundos, foi isso? 7 ou 8 segundos? 8, então. Foram 8 segundos. Foi uma jogada bem inteligente, inclusive do próprio Kroos. Eu acho que foi uma jogada treinada, porque o Kroos finge que vai tocar para trás e aí ele dá um lançamento lá na frente. Foi o Wirtz que fez o gol, né? Foi. E foi um golaço, né? Uma finalização maravilhosa de fora da área, na gaveta. O goleiro, e aí, eu achei que era amanhã. A Alemanha deu aquela controlada no jogo, um elenco muito experiente, um elenco de vários jogadores de ponta do futebol mundial. E a França não teve muita efetividade, tentou algumas jogadas individuais ali, o Dembélé, o Mbappé, mas não teve aquele jogo coletivo. E depois, no segundo tempo, a Alemanha conseguiu achar uma boa oportunidade num contra-ataque bem desenhado. O Musiala, você vê que tipo, a intensidade da França nesse jogo, eu acho que não foi 100%. Porque no segundo gol, o Musiala pega no contra-ataque, ele já vê que a jogada está sendo desenhada, ele sai disparado. E o Rabiot, ele fica andando e não percebe o Musiala passando. Nisso, o Musiala já tá lá na frente, na cara do gol, recebe a bola, dribla o goleiro, toca para trás e vem o Havertz para completar. Mas França e Alemanha é clássico, né? Se a França não jogou com 100% de intensidade, nem com todos os seus titulares, e a Alemanha soube aproveitar as suas oportunidades. Você fala do Rabiot, esse é o famoso chinelinho, no meu ponto de vista. Era isso que eu ia falar, mas você depender do Rabiot é foda. Até eu tava vendo aqui, acabei não vendo o jogo, confesso pra vocês, também mas eu vi aqui, até o Mbappé foi expulso. O Mbappé foi expulso com 24 minutos do segundo tempo, ele tomou o segundo amarelo. O Lucas colocou uma aspas muito boa. Adorei. O Mbappé é um dentinho com grife. Muito bom, muito bom. Eu tô dando uma olhada aqui, realmente, a França ela não estava com a sua força principal. Não sei se foi por muitos cortes, por lesão, algo do tipo. Mas o Camavinga veio do banco, o Tchouaméni
jogou, foi substituído. Tem os dois irmãos, né? Lucas Hernandes e Theo Hernandes acabaram jogando também. Um entrou no lugar do outro. E Dois péssimos. tem alguns tem alguns nomes da panelinha do Mbappé aqui, que tem o Dembélé estava jogando, entrou o Kolo Muani também. Não, esse é outro. A piada Daqui a interna pouco o irmão dele vai estar na seleção. E pô, Luiz, você me quebrou agora, velho. Mano, não pode ser, velho. Eu tinha esquecido disso, cara. Ai, velho. Cara, eu ouço o nome do Dembélé, eu só consigo lembrar disso. Mas eu queria dar uma passada aqui, eu queria ver, eu não lembro do grupo da França na Euro, vou pegar aqui para vocês falarem. Eu acredito que seja a favorita. Tem um adversário pendente ainda, mas até então a gente tem Áustria e Holanda. A Holanda pode complicar um pouquinho, não sei como está vindo o momento da seleção holandesa, mas eu acho que a França ainda assim, mesmo com essa derrota, ela pode continuar avançando com tranquilidade nessa Eurocopa. Vocês concordam? Sim, Cara, sim, com certeza. A França acho que Eu concordo, só é a favorita, né? eu acho que o que vai acontecer com a França é o que aconteceu e tem acontecido com a Alemanha. Que nem eu estava conversando hoje com um rapaz na igreja, se você for prestar atenção, o futebol ele é cíclico. E a época da Alemanha já foi. Ganhou a Copa de 14, foi bem na Copa de 6 e 10. Depois daí para frente foi só para trás, porque caiu 2 vezes na fase de grupo e tudo mais. E a França tende a acontecer a mesma coisa. Porque é natural, você vai acabar perdendo o ritmo, você vai acabar perdendo até aquele entusiasmo, sabe? Obviamente, você ganhou a Copa do Mundo e tudo mais, só que você vê que, tipo, a seleção da França, ela tá fugindo muito do ponto no sentido de durar bem com um time bom, sabe? Porque geralmente é isso que você vê. Por exemplo, o Brasil de 2002 foi campeão em 2006, perdeu para a França, 2010, né? Enfim, toda a trajetória brasileira que a gente tem acompanhado desde então. Eu acho que isso vai acabar acontecendo com a França mais cedo ou mais tarde. Uhum. E particularmente eu torço muito para isso, porque eu não sou um dos maiores entusiastas do futebol francês, longe disso. É que eu acho que só para a dar uma questão passada do- nos grupos aqui, para deixar mais completo o comentário de vocês. Grupo A tem Alemanha, Hungria, Escócia e Suíça. Grupo B, Espanha, Albânia, Croácia e Itália. A Albânia torcida pelo Silvinho, o Stefano com certeza vai torcer. Inglaterra, grupo C, Inglaterra, Dinamarca, Eslovênia e Sérvia. E o grupo D que a gente estava falando, França, Áustria, Países Baixos, né, Holanda. E da repescagem pode vir Polônia, Estônia, País de Gales ou Finlândia. Não, Eu acho que o grupo provavelmente mais chatinho é o grupo É, da pô. Inglaterra, eu acho. O que você Mas acha? sempre- cara, o grupo da... Vem, tipo, Luiz. a seleção Eu acho que o grupo F são- tem o Fala, Luiz. grupo F, que é Turquia, Portugal, República Tcheca e um dos países que pode vir na repescagem. Eu acho que esse apontado grupo é aqui um grupo chatinho, hein? Mais chato que o da Inglaterra em si. Pelo menos é o que eu Esse Verdade, daqui com a- verdade. Esse com a Croácia, Espanha, Itália e Albânia. Caraca, Pra mim é o mais difícil. Chatinho. Tem o grupo E, o Luiz falou, pode vir Bélgica, Romênia, Eslováquia, pode vir Israel, Islândia, Bósnia e Ucrânia. E da repescagem do grupo de Portugal, Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão. Grécia é o mais complicado aqui até então. Eu acho que o grupo da Espanha, para a Espanha, talvez seja o mais complicado, porque a Espanha, nem quando ela foi campeã, ela foi confiável. Então, Perdeu o primeiro tipo, jogo, né? Da Suíça. exatamente. Não, e tipo, fez força para não classificar para as oitavas. Mas, mesmo assim, acho que todos os grupos, sei lá, o grupo da Inglaterra, a Inglaterra é muito favorita. O grupo da Espanha, a Espanha é muito favorita. O grupo da França, a França é muito favorita. E da Alemanha também. E o de Portugal também, né? Porque o Portugal é... Agora esqueci. Tem o homem, né? Não tem jeito. Mas não, e até porque a geração de Portugal é boa, mano. Não, tem um time boa. até Eu gosto bem muito do interessante. Rafael Leão. Eu acho ele um Sim, ele bom joga jogador. muito. Bom Ele é jogador. muito habilidoso mesmo, muito rápido. Faz gol sorrindo.
Bom, rapazes, tem um assunto aqui voltando pro nosso futebol nacional aqui. Vocês têm mais algum comentário sobre o futebol europeu? Ou podemos falar do nosso galão do Luiz? Chama o rapazinho que falou que eu odeio o Galo, porque eu tenho algumas informações sobre o Diego Milito aqui. Cadê? Mas você sabe que não é o Diego Milito que vem, né? O Gabriel. É o Gabriel Milito. Gabriel Milito. É o Essa família zagueiro. É o zagueiro do Argentino Júnior. Ó, Atlético, segundo o Globoesporte.com, vamos dar a fonte, como que é o técnico do Novo Horizontino, que não era técnico do Palmeiras, falava, né, Luiz? Eduardo Bota Batista, fala a fonte, falou com o Edu Menezes. Treinador argentino de 43 anos chega para assumir a vaga de Felipão no comando da equipe com 2 desafios logo de cara. E aí, Luiz, quais são as informações do nosso argentino do Galo aí? Bom, primeiro é importante salientar o seguinte, ele joga totalmente diferente do Felipão. Ele é um futebol que propõe mais o jogo. Já com o Felipão, como a gente está careca de saber, sobretudo quem é palmeirense, Inclusive, ele gosta de... tá careca. Eu também. Ele gosta de jogar no estilo mais reativo e tudo mais. Já o Gabriel Milito não. O Gabriel Milito ele gosta de um time com posse de bola. Ele usa bastante a posse a seu favor e, inclusive, ele vai ter um ponto bastante positivo pro lado dele, que ele gosta de sair jogando com goleiro. E a gente sabe que o Everson é o melhor goleiro para sair jogando com os pés hoje no Brasil. E isso vai acabar ajudando bastante ele. Ele gosta de jogar no 3-5-2, então o Atlético já vai ter um pouco de dificuldade para se adequar um pouco ao esquema de jogo, né? Para você fazer a marcação ali no meio de campo, vide o meio campo do Atlético Mineiro, que é um pouco mais voltado para o lado ofensivo do que defensivo. E ele marca também muita impressão alta, então você sempre vai ver as linhas subindo para tentar pressionar o máximo que consegue o adversário no sentido de perder e recuperar a bola. Então você sempre vai ver os caras sempre correndo muito e marcando bastante também. E o Cássio joga vôlei. E o outro ponto também interessante do Gabriel é que ele gosta de manter um relacionamento dentro e fora de campo com os jogadores. Ele é o estilo paizão? Claro. Então, só que ele deixou bem claro que tem algumas regras para isso. Como, por exemplo, isso foi algo que ele mesmo disse. Você vai fazer um churrasco com seus amigos? Beleza, pode fazer. Só que se você jogar no domingo, esse churrasco tem que acontecer na sexta. Você vai dormir tarde? O máximo é meia-noite. Porque passou disso já começa a atrapalhar seu rendimento dentro de campo. Cara, eu não discordo disso não, viu? Não, de maneira alguma. Correto. Ele até mesmo fala que se tiver alguma exceção, ele consegue abrir de modo que fala com o jogador e tudo mais. Eu acho que isso foi até algo que ele falou, que tomando decisões como essa, você acaba fazendo com que a carreira do jogador seja mais longeva, você consegue fazer com que ela seja mais útil. Né? Tendo em vista, você vê o próprio Zé Roberto, que era super regrado e jogou até os 49 anos, estou jogando até agora, se brincar. Então, assim, você vê que uma vida regrada dentro do esporte, você consegue chegar longe. E só uma curiosidade sobre o Gabriel Milito, teve um diálogo, enquanto ele técnico do Argentinos Júnior, que foi muito bom. Ele estava estava sendo técnico do Argentinos Júnior, e aí o torcedor virou para ele e falou, faz alguma coisa. Ele respondeu, beleza, quem eu coloco? Aí o torcedor respondeu de novo, um meia. Aí ele respondeu, beleza, mas quem? Tá fraco de recurso, time. Eu posso falar bem do Gabriel Milito também, porque o Corinthians não foi eliminado porque não era mata-mata, mas era do mesmo grupo. E caiu na Libertadores do ano passado, perdendo do Argentinos Júnior aqui no Itaquerão, na Neoquímica Arena por 1-0, um gol de cabeça de um anão, e não conseguindo ganhar dos caras lá fora, tendo tido várias chances de gol, mas não ganharam, e enfim. Poxa, fico muito triste. Eu também. Eu também. Mas eu, diferente de vocês, eu fico triste mesmo. Repassando o grupo do Atlético aqui, já vou passar a bola para o Caio e para o Stefano, mas tem aqui Peñarol, Atlético Mineiro, Rosário Central e Caracas da Venezuela. O nosso glorioso Luiz Carlos falou que
Rosário e Penharol. Rosário e Penharol. E aí, Luiz, você mantém esse palpite? Mesmo com Cara, o Felipão saindo e chegando o Milito agora? mantenho porque a premissa do meu comentário continua sendo a mesma. Eu não sei se o rapaz que viu a live aquele dia está aqui, mas enfim, eu posso repetir. Não, acho que não está. Ainda bem que senão eu ia tomar xingo ao vivo aqui. E é mesmo. Então, cara, assim, eu mantenho porque não é certeza do Gabriel Milito dar certo no Atlético Mineiro. O Atlético tá seguindo aquela lógica de trazer técnico estrangeiro e tudo mais, beleza, porque a gente até conversou sobre isso em off, que o futebol brasileiro não tem técnico bom, foi até eu e o Caio mesmo que estavam conversando sobre isso esses dias aí, que o futebol brasileiro não tem técnico bom para você fazer uma aposta de alto nível como é o Atlético, então beleza, é justo trazer o Gabriel Milito, só que eu acho que ele não seria o salvador da pátria atleticana, sabe, eu acho que beleza, tem um time bom e tal, por exemplo, trouxe o Gustavo Scarpa, só que ele não é o mesmo jogador desde 2020. Ô Luiz, só um minutinho, que o Rafa Rapoli entrou na live e ele acabou de seguir a gente. Rafa, obrigado por seguir a gente. Rafa. Então, é isso. Eu mantenho a minha opinião e eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Talvez só torne um pouco mais competitivo, mas ainda assim, pra mim... O Luiz, ele ainda teve uma cobrada aqui falando de Botafogo e Fluminense, mas isso é assunto para outra live. E aí, Caio, você acha como que vem o Atlético aí? Depois pode seguir com o Stefano. O Atlético é um cavalo paraguaio, né? Mas ele passa Mas ele passa desse grupo. Desse grupo ele passa, porque acho que ali na nova arena deles vai lotar lá, vai dar uma pressão nos adversários. Acho que pelo menos da fase de grupo eles passam, mas não acho que não vai muito longe não. Esse time do Atlético Mineiro, tirando o Hulk, o Paulinho e o Scarpa não tá vivendo um bom momento. Tirando esses três aí, não vejo nenhum outro grande jogador. Completa aí, Stefano. Não, assim, eu acho que o Galo tem um elenco muito bom, eu acho. Pelo menos falando do ataque, é um elenco bom, assim. O Hulk dispensa comentários, né? No Brasil, na América Latina, na América do Sul ele sobra. O Paulinho também, foi artilheiro do ano passado do Brasileirão e tal. Então acho que o Galo deve conseguir passar tranquilo da fase de grupos. E aí depois conta muito com a sorte também, né? Não dá pra gente prever tanta coisa. A gente tentou até fazer uma brincadeira na outra live, mas se for segundo já muda completamente o cenário e tudo. Mas eu acho que o Galo deve conseguir sim passar da fase de grupos e ter uma boa campanha na Copa na Libertadores, mas eu acho que ele não deve chegar para ser campeão, né? Quem viu a última live me convida a Comembol para vir me chamar para fazer o sorteio. Melhor sorteio, bem melhor. Ô Stefano, eu só não sei se você está ouvindo a live em algum outro lugar e está dando um pouquinho de eco na sua voz. Que eu ia te chamar para falar um pouquinho sobre a seleção que você subiu. Para falar um pouco da seleção, que você acabou entrando um pouquinho depois. Para você falar sobre o ataque que você tanto gostou da seleção brasileira, para a gente poder finalizar a live aqui. Das belas jogadas do Vinícius Júnior. Deve ser o ambiente que eu tô aqui, que eu não tô em casa. E aí pode meu ser. Lugarzinho aqui para. Mas dá para ouvir direito? Bem assim, pelo menos? Não. Tá, agora deu uma diminuída um pouquinho o eco. Mais perto aqui, que é melhor. Não, então, eu acho que o Brasil... Fala, Luiz. Não, só um comentário aqui. O Atlético Mineiro é o Arsenal brasileiro? Deixa a reflexão pra vocês. O Lucas tá demais nos comentários dele. É um pouquinho maior que o Arsenal, porque ganhou a Libertadores, né? O Ronaldinho deu aquela fundada no time. Eu acho que o Atlético só é um pouquinho maior do que o Arsenal, pouca coisa assim, porque não tomou gol do Belete. Também. Fala aí, Luiz, que olha o Cazé aí, ó. Cazé. Não. Fala aí, Stefano, que a gente já tá com o tempo apertado aí, mano. Por favor. O que eu achei que o Brasil jogou bem,
Tinha muita gente falando que o Brasil ia tomar um vareio de bola da Inglaterra e tal. E, mano, não é assim. As coisas não é assim. A Inglaterra nunca fez goleada e ninguém não ia fazer no Brasil, mesmo com um pedreiro em campo. Mas é assim, o que eu achei é que o Brasil poderia ter sido muito. Tipo, o resultado poderia ter sido muito melhor se o ataque não fosse alérgico à bola, velho. Os caras eram alérgicos à bola. Chegava no ataque e parecia que eles esquecia como jogava bola, mano. Alergia à bola, alergia a gol. O Rafinha no ataque da seleção é um desserviço. Os caras tinham o Maguire entregou 3 bolas pro Brasil. O Brasil não fez Aí nenhum, tiraram só o Maguire achando que ia melhorar e botaram aquele tal de Dunk lá, que puta merda. Ele deu gol pro Brasil, aquele cara. Acho que Oi? é no Burnley. No Brighton, não é? Brighton. Eu acho que é no Brighton. no Brighton ou no Burnley? É no Brighton, isso, é no Brighton. Ele tem 32 anos. E assim, tudo bem. Ele tentou afastar a bola, mas ele afastou a bola pro cara do Brasil. E aí o cara deu passe pro Vinícius Júnior errar a 15ª jogada dele no jogo. E aí sorte que o Endrick tava bem posicionado e fez o gol. Mas, meu, não é. A minha opinião é essa, sabe? Eu achei que o Brasil jogou bem. O meio-campo do Brasil foi muito bom no jogo. Foi, mano, ótima escolha do Dorival. A zaga, no começo do jogo, eu tava muito sem confiança. Achei que o Brasil ia tomar um gol a qualquer momento. Mas no fim das contas, o Fabrício Speed Bruno. O brabo. Botou o Watkins no bolso e o Beraldo, zagueiro construtor. Monstro. Acho que poderia a dupla de zaga boa também, uma dupla para muitos anos. Beraldo e Murilo tava ótimo também. Seria uma Murilo, você diz o Murilo do Nottingham. Corinthians. Ele mesmo. É que 2 zagueiros canhoto, né? Mas tudo bem, dá pra jogar, os caras são bons. Mas a zaga de ontem foi muito bem. Até o Danilo, que eu sou meio contra, ele jogou bem até. O Wendel, é verdade, eu também não gosto muito dele, não. O Wendel não comprometeu, apesar de eu nem lembrar ter visto ele jogando. O Wendel eu lembro só no começo do jogo que ele não sabia cantar o hino nacional. Pronto, falei. Que momento, hein? Que beleza. Mas o meio-campo do Brasil foi o melhor pra mim. Eu achei que assim, o Paquetá jogou demais. Primeiro tempo foi ele. Assim, a Inglaterra ficou bastante com a bola, mas quando o Brasil tinha a bola passava por ele. Ele foi muito bem no jogo. Bruno Guimarães, para mim também, eu acho que o Bruno foi melhor que o Paquetá, até porque o Paquetá foi substituído, mas o meio campo foi muito bem no jogo. O João Gomes também foi bom, até o Douglas Luiz, que entrou depois, jogou pouco, mas também não deixou cair a qualidade. Mas o ataque do Brasil não sabe finalizar, deu agonia. Eu sei que o primeiro jogo tem tudo isso, mas, precisa melhorar isso aí. Pra mim, o melhor que jogou do Brasil em todos os 90 minutos foi o Pablo Maia. Ele só jogou uns 4 minutos. Foi o Henrique, fácil. Bom, mais uma live, senhores. Muito legal estar com vocês novamente. E queria que vocês deixassem uma palavra de despedida. Começar com o nosso Cazé aí, bem apelidado pelo filho. Falou, Stefano. Obrigado, viu? Obrigado você. Eu não tô em casa, mas deu certo aí. Eu posso ser o Cazé, mas o Cazé bonito, tá? Eu sou bonito. Cazé, queremos você aqui para dar seu contraponto a esse comentário. Valeu, Caio. Obrigado. Valeu, Gão. Valeu, Luiz, Stefano. Mais uma live maravilhosa. Sempre bom resenhar com vocês. Obrigado para quem assistiu, para quem seguiu. E tamo junto. Eu já vou me despedindo aqui também. Guido, obrigado por ter comentado aí bastante. Todo mundo também que acompanhou. O Daniel Gil fez comentário. A gente teve novos seguidores aí. Muito bacana. Obrigado por vocês terem ajudado a gente. Valeu, amigos. Valeu, Luiz. Obrigado. Pode se despedir aí também e fechar a sessão. Beleza. Valeu, Gão. Valeu, Caio. Valeu, Stefano. Agradecer a Deus também pela oportunidade. Muito obrigado a todos que comentaram, também a todos que seguiram. Pode ter certeza que a conversa foi totalmente diferente com os comentários. A interação é sempre boa pra gente. É verdade. Ajudando muito. E eu encerro aqui a minha participação com uma notícia.
Porque aqui também tem informação, não é só brincadeira, Bomba! não é só resenha. É uma bomba mesmo. Botafogo abre negociação para contratar o técnico Kik Santien. É isso. Meu Deus do céu. É isso, mas peraí. Kikozinho. Tranquilíssimo. Depois dessa, eu saio. Tchau, gente. É isso. Valeu. Peraí. Peraí. Fala, Café. O Lucas aqui perguntou se o Marquinhos é titular na seleção brasileira, mano. Você acha? Pra mim, não. Ah, depois da atuação do Beraldo e do Fabrício, acho que não, hein? Eu falo que não e eu concordo com o Lucas. Botafogo é vai. Tenham É todos isso. uma boa semana. Tamo junto. Valeu, Valeu, gente. falou. Valeu, um abraço.